Começa com um assunto que ontem tomou as manchetes de todos os jornais, mundo afora. A gente vai falar sobre os ataques que aconteceram no Equador. O governo brasileiro manifestou preocupação e condenou a onda de ataques, sequestros e execuções indiscriminadas contra civis e policiais no Equador. Ontem, um grupo armado invadiu uma TV estatal do país e fez pessoas reféns ao vivo. Em nota do Itamaraty, o governo federal expressou solidariedade ao presidente Daniel Noboa e ao povo equatoriano. Além disso, a Embaixada do Brasil em Quito monitora a situação do brasileiro Tiago Alan Freitas, que, segundo a família, foi sequestrado por criminosos no país. E diante da situação no Equador, o Daniel Noboa anunciou estado de conflito armado interno no país. A medida permite a intervenção do Exército e da Polícia e autoriza as Forças Armadas a realizarem operações militares contra grupos criminosos. O presidente disse que dezenas de grupos e facções agora passam a ser considerados organizações terroristas. Rafael Macris. Esse assunto tomou aí a mídia do mundo todo porque são cenas chocantes. Nós estamos vendo aí na imagem que você que acompanha por imagem a nossa programação, está vendo uma televisão estatal foi invadida, criminosos armados, violentando pessoas, encapuzados e, claro, isso choca o mundo todo. Quero saber, Rafael Macris, a sua avaliação sobre o que está acontecendo no Equador. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Realmente uma situação muito complicada, a situação enfrentada pelo presidente Daniel Noboa hoje no Equador. Uma situação semelhante, de certa forma, ao que aconteceu em El Salvador, comandado o país por um presidente que acabou fazendo uma série de ações no sentido de dizimar realmente os grupos de terrorismo que afrontavam todo o país. E no Equador hoje não é diferente. A gente pode ver imagens realmente de criminosos fortemente armados invadindo um canal de televisão numa programação ao vivo com bombas, com fuzis, com armas de alto calibre, espalhando o terrorismo pelo país. E não podia ser diferente uma ação firme e enérgica tomada pelo presidente Noboa. A situação hoje no Equador é muito complicada. A gente tem dados de 2021 em que praticamente 1/3 de toda a cocaína que chegou na Europa veio do Equador. A cocaína chega no Equador hoje através da Colômbia e do Peru, países próximos ali, vizinhos, e de lá é exportada para o redor do mundo. Hoje a gente tem uma situação complicada de falta de fiscalização nos containers que são exportados por parte do Equador. Hoje o Equador é um dos maiores, se não o maior exportador de banana, e essa cocaína acaba entrando nesses containers e indo ao redor do mundo. Com o tempo, o tráfico de drogas, o narcotráfico foi se fortalecendo e hoje ele praticamente tomou conta do país. E a gente não esperava outra ação, senão essa ação enérgica por parte do presidente para tentar controlar a questão de segurança por lá. Ricardo Rose, meu amigo, a gente está vendo, claro, um ápice de crise no Equador acontecendo com essas imagens que a gente acompanhava há pouco, mas o negócio não começou agora, o negócio vem de antes. A gente teve, por exemplo, eleições convocadas recentemente, há cerca de 1 ou 2 anos, se não me engano. A gente teve candidato morto às vésperas das eleições. Isso foi gerando uma crise na política, na segurança, essa questão envolvendo o narcotráfico que o Rafael Macris trouxe para a gente e que, infelizmente, está culminando nesse ápice de crise que se encontra o Equador nesse momento, um momento de extremo terror, pessoas sendo sequestradas, violência, enfim, é uma situação caótica que infelizmente está recaindo sobre o Equador nesse momento. Ricardo Rose, quero te ouvir. Boa tarde, Nelson Kobayashi, boa tarde aos colegas aqui debatedores, boa tarde a todos vocês que nos acompanham em todo o Brasil e no mundo, aqui na Jovem Pan. Bom, a situação realmente, como você já falou, Nelson, do Equador, ela já vem num estado calamitoso, se podemos dizer assim, já há algum tempo. Nós tivemos no ano passado o assassinato de um candidato a presidente, inclusive pelo grupo, pelo menos a acusação principal é por esse grupo criminoso a qual pertence um dos fugitivos recentes agora, que é o Fito, considerado um dos principais
chefes do narcotráfico, de organizações criminosas no Equador, que é acusado de ter sido um dos mandantes da execução de um candidato a presidente na eleição passada. Há aí alguns especialistas que dizem que tem muita gente do narcotráfico, do crime organizado, também infiltrado em órgãos e instituições policiais dentro do Equador. A situação é muito complicada e depois da fuga, agora há alguns dias, desse Fito, vulgo Fito, que é um dos chefes do crime organizado lá, ele, e o outro que fugiu agora também mais recentemente ontem, especificamente de outra quadrilha no Equador, o caos se instaurou. Então o presidente Daniel Noboa não tinha outra alternativa a não decretar aí as ações que ele decretou, e na minha opinião ele tem que endurecer cada vez mais, porque já estão invadindo universidades, hospitais. Ontem foram na sede de uma rede de TV estatal no Equador. Então o crime organizado agora realmente está tomando conta de parte do Equador, e há aí a necessidade do presidente Daniel Noboa tomar o ato que fez e precisa endurecer cada vez mais. Isso dá poder para o Exército, dá poder para a polícia, para nos próximos 60 dias ter ações mais contundentes para combater o crime organizado no Equador, que está tomando conta daquele país nesse momento. É extremamente preocupante. Fica aqui toda a minha solidariedade ao povo equatoriano, que está precisando realmente de atenção. O Itamaraty aqui e o governo brasileiro também já emitiu aí a sua atenção, o seu olhar de atenção. Tem brasileiros, inclusive, sequestrados no Equador. Está tendo uma onda de crime, Nelson, terrível no Equador, e realmente o presidente precisa ter uma ação bem forte, bem contundente sobre o preço do crime organizado toma conta generalizado no Equador. Ana Beatriz, isso que o Ricardo fala sobre uma reação enérgica do presidente equatoriano diz respeito a declarar 22 grupos como terroristas. E, claro, quando você coloca um grupo classificado na condição de terrorista, você aumenta o poder do Estado no combate a esse tipo de grupo armado. Só para deixar claro, dessas imagens que a gente via há pouco, 13 pessoas já foram presas na sequência. E você acha que é correta essa reação do presidente diante desse caos que se instaura no Equador? Oi, Nelson, boa tarde à bancada, boa tarde aos nossos telespectadores. Não é nem questão de ser correto, do que é necessário diante da urgência e da gravidade da situação que o país está enfrentando. Como o Ricardo comentou, existe uma escalada da violência no país por conta de uma guerra de facções aí que controlam o tráfico de drogas. O Equador está numa posição muito estratégica, porque a droga entra pela Colômbia e pelo Peru, e ela sai pelo Equador, ela é direcionada para os Estados Unidos e para a Europa. Então, acabou virando aí um território de interesse para os criminosos, que querem sempre mais e mais poder. Desde que as eleições foram convocadas no ano passado, se não me engano, o presidente Daniel Noboa, ele vem endurecendo o discurso com relação a medidas de segurança. Recentemente, ele fez um plebiscito para tratar sobre medidas mais graves. A principal promessa de campanha dele é, inclusive, fazer barcos-prisão, navio-prisão, para que esses criminosos de maior periculosidade não consigam escapar tão facilmente, como a gente viu que aconteceu na última semana. E isso é pouco, porque o país está no estado que está. Como o Ricardo comentou, a gente se solidariza com as vítimas, porque no fim do dia os civis que estão sofrendo têm toque de recolher, as aulas foram suspensas, os atendimentos médicos não emergenciais foram suspensos, e a gente torce para que o país consiga se controlar novamente, o governo consiga controlar o próprio país. Paulo Loyola, meu amigo, eu quero falar com você sobre o que impacta o Brasil, essa questão, porque tem a informação de um brasileiro que estaria sequestrado, e o Itamaraty lançou essa nota manifestando primeiro solidariedade à família e dizendo que vai acompanhar de perto a situação. Isso pressiona de alguma forma também uma ação, um acompanhamento de perto do governo brasileiro em relação ao que acontece no Equador, em especial em relação ao brasileiro. Sem nenhuma dúvida. Bem, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos os meus companheiros de mesa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Koba. Bem, o que a gente tem ali no Equador, obviamente, preocupa muito na situação brasileira, porque, de fato, é uma calamidade que está acontecendo, exige uma resposta enérgica, não há como fugir desse assunto. Lembra, talvez, aquele tempo da Colômbia ali, no período Pablo Escobar. Agora, também é importante dizer que
Se os grupos criminosos estão se comportando dessa forma e levando causa, porque também estão extremamente incomodados com tudo que está acontecendo no país. Como o Koba bem lembrou, já havia tido o assassinato de um candidato presidencial durante as eleições. E, do meu ponto de vista, para além do caso brasileiro, eu queria reforçar uma preocupação, por exemplo. No caso equatoriano, e aí a gente tem algumas pessoas trazendo esse ponto de vista enquanto problematização desse processo, nós temos 125 mil agentes privados de segurança, que obviamente não foram suficientes para dar conta do tamanho do problema que a gente tem. Só para a gente ter uma noção, as forças policiais públicas representam metade desse quadro, ou seja, não chegam sequer a 70 mil pessoas o quadro de Força Armada do Equador. Isso demonstra uma grande preocupação nesse processo de privatização do processo de segurança pública, que nitidamente trouxe grandes problemas aí para a população do Equador. O Rafael Macris, estava ouvindo aqui o Paulo Loyola falando sobre a morte do candidato. Nós estamos falando do Fernando Villavicencio, que foi candidato em uma eleição que não era para acontecer naquele período. As eleições no Equador só aconteceriam em 2025. Nós tivemos uma dissolução da Assembleia Nacional e uma antecipação do processo eleitoral para 2023, agosto, salvo engano, do ano passado. E quando chegou às vésperas das eleições, nós tivemos o assassinato de um importante candidato que concorria ao pleito. Isso foi gerando ainda uma crise muito maior. E quando a gente vê esse tipo de ataque começando a acontecer em paralelo a uma crise de natureza política, a gente tem um agravamento da situação, em especial porque isso começa a mexer com o sentimento de representatividade ou não da população, e nós temos o Estado que deve combater o crime organizado e as facções se mobilizando, não necessariamente uma facção, mas várias, tanto que foram 22 os grupos declarados como terroristas, o que agrava ainda mais a situação equatoriana, né, Rafael Macris? Bom, Nelson, o que a gente estava vivendo no Equador era praticamente um narco-estado. E eu vou discordar um pouco do meu colega Paulo aqui, que isso não aconteceu exclusivamente por conta dessa questão de privatizar a segurança pública, de não privatizar. Isso aconteceu por conta de várias décadas, vários anos do governo passando a mão em cima da cabeça dos narcotraficantes, o governo deixando espaço para que eles fossem tomando os espaços de poder pouco a pouco, até que a gente chega num momento em que a gente está vivendo uma situação dessa de praticamente uma anarquia completa, em que quem comanda o país hoje é praticamente o narcotráfico e o governo não tinha outra alternativa senão ser duro com relação a isso. E daí a gente vê um monte de gente aí dos direitos humanos, essa turminha da esquerda que adora passar a mão na cabeça dos criminosos, dizendo que são as vítimas da sociedade, o pessoal dizendo que os direitos e garantias individuais da população do Equador, assim como aconteceu também em El Salvador, através do trabalho do presidente Bukele, estão sendo violados. Mas aí que eu te pergunto, a liberdade da população de bem, quando os bandidos estavam tomando conta do país, não estavam sendo violados antes? O governo que não bate de frente com os criminosos é covarde. Infelizmente, a América Latina está sendo tomada por situações como essa. Não é só o caso, não, de El Salvador e Equador. Aqui no Brasil nós estamos vivendo problemas parecidos. Nós tivemos essa semana um caso emblemático no Rio de Janeiro, em que o prefeito Eduardo Paes chegou a chamar a Polícia Federal, os entes de segurança pública do Brasil, denunciando um crime de extorsão por parte de facções criminosas no Rio, pedindo dinheiro, pedindo 500 mil reais para que uma empreiteira pudesse dar continuidade numa obra. Isso é o crime organizado tomando conta das ações que deveriam ser feitas pelo governo. Ou os outros países da América Latina que estão vivendo problemas semelhantes se mexem, ou nós vamos começar a viver cada vez mais cenas como essa, e eu não vou me espantar se isso acontecer no Brasil em breve. Paulo Loyola. Na verdade, somente corrigir aqui uma informação que foi dita sobre a minha fala. Eu não falei que era majoritariamente
em função disso, não falei que essa era a única questão, essas palavras nunca saíram da minha boca. O que eu disse é a minha preocupação e que demonstra também um esvaziamento do Estado. E a gente vê muito esse sentimento na população brasileira, como se o Estado nunca funcionasse, como se o Estado sempre fosse o único problema. E, sim, obviamente, influenciou que a terceirização da responsabilidade da segurança pública para o setor privado enfraqueceu o setor público e diminuiu a possibilidade dele de fazer o combate necessário a esse processo. E aí, acrescento também que a gente tem um ponto onde fica parecendo que os políticos fazem esse tipo de enfrentamento ou deixam de fazer um tipo de enfrentamento somente por uma questão de vontade. O Eduardo Paes tem um tamanho, né, político de uma das maiores capitais do Rio de Janeiro, tem condição de fazer esse enfrentamento, derruba prédio da milícia. Agora, nem sempre a gente tem, principalmente se a gente for considerar aí cidades menores ou no setor público como um todo, você tem pessoas sendo ameaçadas o tempo inteiro por essas forças paralelas, por esses criminosos, por esses bandidos, e que muitas vezes o próprio Estado, por falta de investimento, não tem uma capacidade adequada de lidar com esse tipo de coisa. Não tem investimento grande em tecnologia, não tem investimento grande na própria valorização da classe, não tem investimento em inteligência, ou quando tem, ele é nitidamente pequeno, perto do tamanho do problema. E aí sim, esses problemas vão se acumulando por inação, mas eu gostaria de lembrar que essa inação é muitas vezes produzida pelo próprio setor privado nessa tentativa de privatização do processo de segurança pública.